É um prazer estar aqui com vocês hoje, ciente da responsabilidade que me cabe. Afinal de contas, desde ontem nós estamos tendo excelentes apresentações aqui. Então, o peso de continuar esse nível de apresentações, o peso também de falar nas horas sagradas do sábado e trazer uma mensagem que seja espiritual. E, finalmente, o peso de falar com uma linguagem simples para que as várias pessoas que não são da área de arqueologia possam acompanhar a palestra, mas também falar com algum nível de complexidade para justificar a inclusão dessa palestra num encontro de ciências da terra, geociência e arqueologia. Então o tema que eu escolhi é um tema simples, sobre o tanque de Betesda. Acho que eu vou precisar dos óculos para poder enxergar o PowerPoint. E vou ficar numa posição aqui, talvez um pouco mais privilegiada, para que eu possa ler e acompanhar também a leitura junto com vocês. Há dois tanques que são mencionados no Evangelho de João. O tanque de Betesda, que vai ser o objeto das minhas considerações hoje, no capítulo 5, e o tanque de Siloé, no capítulo 9. Os dois tanques já foram identificados arqueologicamente. Nunca há uma certeza absoluta, uma certeza além de qualquer dúvida, mas é bem possível que os arqueólogos tenham de fato encontrado esses dois sítios. Cabe a honra de ter descoberto o tanque de Betesda o arqueólogo alemão Konrad Schick, e ele fez isso em 1888. Parece que tudo de interessante que aconteceu na ciência ou na arqueologia aconteceu justamente no final do século XIX. O ano de 1888, um ano muito especial para a Igreja Adventista, que teve um encontro com a misericórdia de Deus, passando a defender com unhas e dentes a doutrina da justificação pela fé. E é também o ano em que o tanque de Betesda, que significa Casa da Misericórdia, foi descoberto arqueologicamente. Ali está o Konrad Schick, que é esse arqueólogo do lado direito, um arqueólogo típico, bem diferente daquela visão de Indiana Jones que a gente tem, né? Uma pessoa simples, uma pessoa que se confundiria numa multidão, mas ali está ele então empreendendo o seu trabalho de pesquisa arqueológica. Apesar de descoberto em 1888, o tanque só começou a ser escavado em 1951, e a razão para isso é que o tanque está localizado na região, nas imediações da igreja de Santa Ana, que é uma igreja importante do setor muçulmano da cidade de Jerusalém, uma igreja católica. E essa escavação foi desenvolvida principalmente por um padre chamado Louis Vincent, e sob os auspícios da Escola Bíblica Dominicana. A Escola Bíblica Dominicana é aquela famigerada escola bíblica que praticamente sequestrou os rolos do Mar Morto durante mais de 50 anos, não permitindo que ninguém tivesse acesso aos rolos, o que atrasou muito a divulgação da tradução daqueles rolos. Mas apesar de ter tido esse papel negativo na história dos rolos do Mar Morto, a Escola Bíblica Dominicana teve um papel bastante positivo, patrocinando as escavações do tanque de Betesda e divulgando então os achados e os resultados da escavação. Eu tenho aqui o texto de João capítulo 5, e há uma razão importante para eu colocá-lo no quadro, não apenas para nossa leitura, mas também para que a gente perceba que o texto tem um problema crítico textual que é fundamental para a apresentação que eu vou fazer. O texto ali diz: depois dessas coisas aconteceu a festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Há em Jerusalém, na porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que possui 5 pavilhões. Então vocês notem aqui algumas palavras interessantes. Infelizmente o apontador não chega àquela distância ali, não funciona ali, mas nós temos ali, por exemplo, a palavra tanque, que é a palavra colimbetra. Depois a gente vai explicar um pouquinho a relevância desta palavra. Então esta é a primeira ocorrência da palavra no verso 2, como vocês percebem. Ali também está sendo dito que é necessária a interpretação do significado
do nome do tanque. O nome do tanque é Betesda, e se explica ali que em hebraico essa palavra significa casa da misericórdia. Não é somente porque as pessoas falavam grego naquela época e os apóstolos falavam hebraico que é necessária essa interpretação. Há um aspecto muito importante que vai exigir que o evangelista faça essa interpretação, e eu peço a vocês um pouquinho de paciência que eu já vou explicar quais são essas implicações. Bem, naqueles pavilhões, porque se vocês se recordam do versículo anterior, fala que o tanque de Betesda tinha 5 pavilhões. Isso durante muito tempo foi uma angústia para os arqueólogos, porque não há nenhum registro no mundo greco-romano de um tanque que tenha um formato de 5 lados. E essa expressão foi interpretada assim: pavilhões de 5 lados. E obviamente isso retardou muito a descoberta do tanque, porque como nós vamos ver, não são 5 lados, são 5 pavilhões, mas não são 5 lados. Então nesses pavilhões ficavam a multidão de enfermos, cegos, coxos, ressequidos, a mesma palavra usada pelo homem da mão ressequida. E aí começa o nosso problema crítico textual. Vocês notem que depois da palavra ressequidos, na terceira linha, a primeira palavra da terceira linha é a palavra ressequidos, xeron, de onde vem a palavra xerox na língua portuguesa, que significa cópia a seco. Então, depois daquela primeira palavra, abre um colchete, e esse colchete vai durar até o final do verso, como vocês podem ver ali no ponto final. Isso significa que esse é um trecho disputado. Então está escrito ali, depois de mencionar esses cegos, coxos e ressequidos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor, no tempo oportuno, ali a palavra kairon, que dá essa ideia de momento oportuno, no momento oportuno descia no tanque e balançava a água e agitava a água. Pois o primeiro que entrasse depois do agito da água se tornava saudável, não importa qual fosse a doença que ele tivesse. Bem, essa é uma expressão bastante curiosa, porque falar que um anjo descia, balançava a água, e depois disso, então, a primeira pessoa que entrasse era curada, isso foi, durante muito tempo, um mistério crítico textual, né? Ou seja, um modo muito estranho de agir. Em nenhum outro lugar da Bíblia a gente tem qualquer outro tipo de incidente sequer parecido com esse incidente. Mas eu acredito que os arqueólogos nos ajudaram muito a entender o que de fato acontecia ali, e a minha esperança é mostrar isso para vocês hoje à noite. Bem, há vários manuscritos que omitem a participação do anjo. De fato, os mais antigos e mais confiáveis manuscritos da Bíblia não trazem essa referência. Por exemplo, aqueles 2 primeiros papiros ali, o 66 e o 75, que são do início do século 3, e pertencem à coleção Bodmer. Nós temos muitos papiros do período do Novo Testamento, mas os papiros, infelizmente, são geralmente fragmentários. Mas para nossa felicidade, o livro de João é o que mais tem papiros. Mas os papiros não cobrem todo o livro de João. Um papiro cobre um pedaço, outro papiro cobre outro pedaço, porque o papiro era um material muito parecido com o papel, e ele não era muito duradouro. Então, com o passar dos anos, poucos papiros se conservaram relativamente ao número dos papiros que foram produzidos. Mas nós temos 30 aproximadamente pertencentes ao Evangelho de João, e temos 2 papiros antigos que cobrem exatamente a passagem de João capítulo 5. E é muito interessante que nesses 2 papiros que nós temos, nenhuma menção é feita ao anjo. Então, até o século 3, nós não temos nenhuma menção do anjo em nenhum documento do Novo Testamento, em nenhum manuscrito antigo. No século 4, continuamos sem ter nenhuma referência ao anjo. Nós temos o Códice Sinaítico. O códice é diferente do papiro, porque o papiro é em forma de rolo, geralmente, e o códice é em forma de livro. O códice é feito de couro, e por isso ele é mais duradouro, ele resiste à passagem do tempo. E o Códice Sinaítico, que talvez seja a Bíblia completa mais antiga que nós temos, ou seja, a Bíblia completa, é do século 4.
toda escrita em grego, inclusive a parte do Antigo Testamento. E é um livro, um texto muito confiável, produzido em Alexandria e descoberto por Tischendorf, no mesmo período aí de 1844. De fato, esse papiro foi descoberto no ano de 1844. Então, o mais é quase como um presente de Deus, não é? A Bíblia mais completa, jamais encontrada da antiguidade, foi descoberta no ano 1844 por Tischendorf no Monte Sinai. Bem, depois nós temos o Códice Vaticano do século V, que também omite a participação do anjo. E a primeira ocorrência vai ser em outro manuscrito do século V, que é o Códice Ephraemi Rescriptus. Esse é um palimpsesto, significa que ele foi apagado e foi reescrito. Então, é nesse códice que nós temos a primeira ocorrência, no século V. Para vocês terem uma ideia de como esse códice é um códice difícil de ler, notem que ali estão os dois textos, naquela parte mais escura ali pintada. O Códice Ephraemi Rescriptus está disponível na internet em sua totalidade, então qualquer pessoa pode ter acesso ao texto, ao manuscrito, como eu tive. Eu escolhi a página em que aparecia a passagem do capítulo 5 de João e estou projetando aqui para vocês. Mas é difícil a gente se localizar, porque são dois textos sobrepostos. Então, alguém apagou o texto bíblico e escreveu outro texto por cima. Mas notem que a primeira ocorrência da referência ao anjo não acontece dentro do texto, ela acontece ali na margem. Estão vendo onde está aquela seta vermelha apontando alguns caracteres gregos do lado esquerdo? Ali nós temos o copista, uma segunda mão, ou seja, esse texto é um texto do século V, mas não foi o copista original do texto que escreveu essa passagem, foi uma segunda mão, alguém que leu o texto depois e falou assim: está faltando aqui, está faltando a referência ao anjo aqui, e colocou do lado esquerdo. Ou pode ser uma pessoa que leu e ficou assim, perplexa com essa referência, porque a história parece que não faz sentido sem a presença do anjo, e essa pessoa escreveu ali uma explicação à margem. Bem, ali dá para a gente ver bem direitinho o texto. Vocês podem perceber ali duas setas vermelhas. A seta vermelha do lado direito faz referência à primeira ocorrência da palavra colimbetra, a palavra tanque, que acontece no corpo do texto. A palavra colimbetra, a palavra tanque, ocorre 3 vezes nessa perícope. A primeira vez naquela seta vermelha da direita, a segunda vez na seta vermelha da esquerda, porque ela acontece no texto da segunda mão, e depois um pouco mais abaixo, não aparece aí no texto que eu recortei. Aqui nós temos a transcrição do códice, exatamente aquele texto que eu recortei e mostrei para vocês. Também está disponível na internet, tá certo? É fácil chegar lá e comparar o texto com a transcrição do texto. Vocês podem perceber ali a seta vermelha que indica a ocorrência da palavra tanque, aquela primeira ocorrência. Vocês vão perceber que não temos a segunda ocorrência, porque na transcrição do manuscrito não se transcreveu o que estava à margem, e aquela bola vermelha indica exatamente o lugar onde a omissão foi feita. Bem, aí alguém está me ajudando, apontando, que bom. Então, nós passamos agora para os lugares onde a referência vai de fato acontecer. Então, o primeiro texto que traz a referência no seu corpo é o Códice Alexandrino do século V. Depois nós temos o Códice de Paris do século VIII. Depois o Códice São Galeno do século IX. E finalmente o Códice Tbilisi do século IX. Essas são as primeiras ocorrências. A gente nota que são ocorrências muito tardias. Por isso, os especialistas nos estudos bíblicos, eles são praticamente unânimes em dizer que essa passagem não faz parte do original. Alguém viu aquele texto que estava escrito ali à margem e pensou assim: olha, esse copista aqui esqueceu de incluir esse texto. E agora a próxima pessoa que estava copiando trouxe o texto para o corpo do manuscrito. Foi exatamente isso que aconteceu. Então nós temos certeza que a referência ao anjo não é a referência que faz parte do texto bíblico. Aí está o Códice Alexandrino, exatamente a página em que contém o texto.
E aqui eu fiz um zoom para que vocês vissem então o início. Na primeira seta, a primeira seta indica o início da perícope. Opa, alguém voltou aí? Acho que não fui eu não. Aí, na primeira seta indica o início da perícope. A segunda seta é a primeira ocorrência da palavra tanque. A terceira seta, a segunda ocorrência. E a quarta seta, a terceira ocorrência. De repente, então, todo o texto passou a fazer parte do manuscrito. Porque era muito difícil o copista saber se de fato o texto foi um comentário que foi acrescentado do lado, ou se foi um texto que na hora de ser copiado, o copista esqueceu do lado de fora. E o padrão era que nas duas situações o texto devia ser colocado na margem. Então aí o texto pulou para dentro do manuscrito, para dentro do corpo do manuscrito, como vocês percebem ali. Bem, eu disse para vocês que a expressão ali é tanque, chamado em hebraico de Betesda. E é muito importante essa referência, esse esclarecimento, dizer que o tanque significava, o nome do tanque significava casa de misericórdia. Betesda significa, de fato, não em hebraico, mas em aramaico, porque o aramaico era uma língua tão corrente naquela época que a forma ali que está sendo dada, Betsatá, é uma forma mais aramaica do que hebraica, mas é muito importante dizer para o leitor grego que o texto, que o nome do tanque significava casa de misericórdia. E isso por uma razão muito simples, e daqui a pouco eu vou explicar melhor. Aqui está o dicionário de Isidro, dicionário grego-português e português-grego. É um dos meus dicionários favoritos. Ele não tem os vícios que a gente encontra às vezes no dicionário bíblico, porque o dicionário bíblico está acostumado a traduzir as mesmas palavras sempre do mesmo jeito. Mas um dicionário que não é necessariamente bíblico, ele tem a vantagem de dar o sentido da expressão de um modo geral e não embelezar o sentido para que possa ter uma aceitação maior na leitura da Bíblia. E o dicionário dá dois significados para a palavra colimbetra: a palavra piscina e a palavra banho. De fato, o tanque de Betesda era uma piscina, era um lugar onde as pessoas entravam. E isso é muito importante porque a gente não vai imaginar que uma pessoa de repente entrou dentro de um tanque que estava reservado, por exemplo, para a purificação das talhas. A gente sabe que as ovelhas que entravam para ser sacrificadas no templo, elas passavam pelo portão das ovelhas, e o portão das ovelhas ficava bem próximo do tanque de Betesda. Então havia ali alguma área que era reservada para lavagem cerimonial, e essas ovelhas não eram lavadas no mesmo lugar onde as pessoas nadavam. A palavra colimbetra está relacionada ao verbo colimbo, que em grego significa nadar. Então é um lugar de nadar, é um lugar de praticar natação, é um lugar onde as pessoas iam para se refrescar, e que se tornou, com o passar dos tempos, um lugar de milagres, por uma razão bem típica. Mas antes de falar isso, estou deixando essa surpresa para mais na frente. Nós temos aqui uma fotografia da igreja de Santana em Jerusalém. A gente percebe que é uma igreja bastante antiga, e ela está ali nessa área em que foi feita a escavação. Ela fica no setor muçulmano, como eu já havia mencionado, perto da fortaleza Antônia, do mosteiro da flagelação, suposto lugar onde Jesus teria sido açoitado pelos soldados romanos. Também ali próximo está um santuário chamado Ecce Homo, a expressão latina para eis o homem, que seria o lugar onde Pilatos teria apresentado Jesus aos acusadores judaicos. E finalmente a Via Dolorosa, a estrada pela qual Jesus teria passado em direção ao Gólgota. Tudo isso no setor muçulmano. A igreja foi construída pelos cruzados no século XI, e por isso se tornou bem difícil a escavação do tanque. Bem, como eu já havia mencionado antes, a igreja fica perto do portão das ovelhas, ou portão do leão, por onde as ovelhas entravam para ser lavadas para o sacrifício, e por onde também Jesus entrou, porque Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele deveria também passar por esse portão na entrada para ser crucificado, para realizar o seu sacrifício em benefício da humanidade.
É claro que era uma região onde havia água disponível, porque era necessária muita água para lavar, para purificar essas ovelhas para o sacrifício. Bem, o texto de João diz que o tanque tinha 7 pavilhões. Essa é a palavra stoas, a segunda palavra ali, pente stoas ekusa, que tinha 5 pavilhões. Você já deve ter ouvido falar dos estoicos. Os estoicos eram os filósofos que não ensinavam em escolas, mas eles ensinavam em pórticos semelhantes a esses que nós estamos vendo aí. Então ele é um pavilhão, é um pórtico, é um lugar onde há a presença de colunas, um telhado, não necessariamente há paredes, embora no caso do tanque de Betesda havia paredes, as escavações demonstram isso. E notem que há um formato bem peculiar nesse tanque. E nós temos aqui então as medidas do tanque. Vocês podem perceber a parede da esquerda, a parede superior da esquerda medindo 66 metros, a da direita medindo 60 metros. Então são dimensões realmente de piscina, como vocês podem notar. Não são dimensões de um tanque simplesmente para guardar água, mas dimensão de lugar onde as pessoas podem de fato nadar. E são 5 pavilhões, porque se eu voltar aqui, você vai perceber que tem aquela parede ali do meio, dividindo os 2 quadrados. E essa parede também tem um pavilhão, também tem um pórtico. Então, tem 5 por causa desse formato, em que eu tenho um quadrado e uma parede no meio, dividindo o quadrado em 2 partes. Então, se nós formos contar, nós temos ali de fato 5 pavilhões, né? Que são representados ali pelas linhas. Temos um pavilhão em toda a parte superior, um pavilhão dos lados, um pavilhão na parte inferior e um pavilhão no centro, dividindo o tanque. E foi isso que atrapalhou tantos arqueólogos, porque eles estavam procurando um lugar que fosse um pentágono, que tivesse 5 lados. E eles nunca conseguiram encontrar esses 5 lados. Mas eu volto a insistir na importância da tradução que é oferecida por João. João está escrevendo o seu texto a um público bem diverso. Esta semana, agora no mês de novembro, eu publiquei um artigo na revista Ministério, em que eu defendo a ideia de que João tinha especialmente os filósofos gregos em mente quando escreveu o seu evangelho. Para mim não resta nenhuma dúvida que a expressão do Logos lá no início é uma tentativa de engajar os filósofos gregos nesse diálogo. Eu recomendo que vocês leiam o texto publicado este mês agora de novembro na revista Ministério, em que eu defendo essa posição. Mas o que eu acho importante aqui esse oferecimento da interpretação, é porque no mundo grego havia um edifício que era universalmente conhecido como Casa de Misericórdia. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de uma Casa de Misericórdia. Só que agora, no período cristão, nós nos acostumamos a chamá-la de Santa Casa de Misericórdia. É assim que nós chamamos. Mas as Casas de Misericórdia, qualquer livro de história dos hospitais que você pegar para ler, se o livro voltar no tempo até o período grego, vai descobrir que Casa de Misericórdia era um nome comum que era dado para os santuários gregos de cura, especialmente o templo de Esculápio, que os gregos chamavam de Asclépio. Então, qual é a implicação disso? A implicação disso é corroborada pela descoberta arqueológica. Os arqueólogos descobriram ali, na mesma área do tanque de Betesda, um templo de Esculápio ou Asclépio do século II depois de Cristo, e também um altar erigido no século II antes de Cristo, identificados, além de qualquer dúvida justa e provável, como sendo pertencentes ao deus Esculápio. E isso vai ser fundamental para que a gente entenda o contexto do milagre de Jesus e a gente se liberte da ideia de que de fato um anjo descia ali para poder agitar as águas. Então isso é fundamental para as conclusões a que eu quero chegar no final da apresentação. Então, no Império Romano havia 400 casas de misericórdia dedicadas ao deus Esculápio.
ou Asclépio, no período do cristianismo incipiente. Esculápio era considerado o pai de duas outras divindades, a deusa Higiene e a deusa Panaceia. Panaceia quer dizer remédio para todas as enfermidades. E a serpente, símbolo moderno da medicina, era dedicada ao deus grego. Por isso que no símbolo da medicina, até hoje, nós temos a presença de uma serpente, porque era o animal sagrado dessa divindade. Aqui nós temos então uma planta, exatamente localizando o altar, o templo de Esculápio. Toda essa região aqui que a gente vê, toda essa região aqui é o tanque, porque o tanque era uma piscina enorme, gigantesca, e nessa região, então nós depois, tempos mais tarde, foram construídas uma basílica, a igreja de Santana, como eu mencionei, e também foram revelados através da arqueologia o templo de Esculápio e também o seu altar ali nessa região. A coluna solitária da Basílica Bizantina do século V, com quase 50 metros de comprimento, não a coluna, mas a basílica, ainda está de pé, como vocês podem ver ali. Ela não está totalmente preservada, mas um pedaço dela está preservada. E é 50 metros a basílica. A gente já viu que o tanque de Betesda tinha de lado 120 metros. Então a basílica foi construída em cima do tanque de Betesda e cabia muito bem dentro do tanque. Bem, continuando a leitura. Não estou continuando a leitura. Há um texto de Justino Marte, o Diálogo com Trifão, do século II. E no parágrafo 69 ele diz o seguinte: quando o assim chamado diabo mencionar que Asclépio ressuscita os mortos e cura as enfermidades, não deverei eu igualmente lembrar a profecia de Cristo e falar dele para ele? Então, ou seja, havia a menção constante do fato de que Esculápio ou Asclépio conseguia ressuscitar mortos e conseguia fazer curas. E Justino Marte, no século II, ou seja, pouco mais de 100 anos depois do incidente ocorrido lá no tanque de Betesda, ele faz essa pergunta, ele faz essa indagação: quando o diabo me sugerir ou mencionar para mim que Esculápio é um Deus poderoso, porque ele ressuscita os mortos e ele cura, não deveria eu mencionar as ressurreições e as curas que Jesus realizou? Uma forma de poder se competir com o Deus pagão. Mas isso ainda é um problema para a gente. Mas a gente tem que entender que Jerusalém, no período de Cristo, era uma cidade intensamente helenizada. Já haviam sido levadas para Jerusalém instituições tão importantes como o ginásio, que era o lugar, a academia dos gregos, o lugar onde os gregos se exercitavam. E a gente sabe que o ginásio era um lugar onde eles se exercitavam nus, e nós conhecemos o pudor dos judeus em relação à nudez. Então o ginásio deve ter sido uma coisa muito ofensiva para o judeu, porque o judeu não gostava de mostrar o seu corpo, enquanto o grego era o que ele mais gostava de fazer, mostrar o corpo. Também a palestra tem uma relação muito íntima com o ginásio, e vocês com certeza já devem ter ouvido a expressão palestra, porque a palestra é para a mente o que o ginásio era para o corpo. Então o ginásio era o lugar onde o corpo ficava despido, e a palestra era o lugar onde a mente ficava despida. Então era o lugar onde os gregos se reuniam, não apenas para fazer exercícios físicos, mas também para debater os assuntos mais importantes do momento. Jerusalém também, no período anterior a Cristo, já tinha um teatro, e não somente um teatro, mas havia um teatro a poucos quilômetros da cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu. A cidade de Séforis, que ficava mais ou menos a 11 quilômetros de Nazaré, era uma cidade fundada pelos gregos, em que se falava a língua grega e que continha todas as grandes instituições de que nós temos notícia.
que pertenciam ao mundo grego. Teatro, ginásio, tudo isso. E a fortaleza Antônia, perto do tanque de Betesda, uma fortaleza patrocinada pelo rei Herodes, a construção patrocinada pelo rei Herodes, em homenagem aos parentes de Marco Antônio, um dos imperadores de Roma, que competia com Augusto pelo direito de dirigir a cidade. Então, a cidade de Jerusalém era tão helenizada que num dos rolos do Mar Morto, o rolo de Naum, na hora de comentar, de fazer um comentário sobre o capítulo 2, versículo 12, onde se pergunta ali, onde está a cova dos leões, a caverna dos leõezinhos? Então, esse manuscrito, que é o 40p Na, que é um comentário de Naum, ali, e 40 é o número do manuscrito, o comentarista diz que Jerusalém tinha virado um reduto de gregos. O comentarista fala assim: quando o profeta Naum está fazendo essa reclamação aqui sobre a caverna dos leõezinhos, a cova dos leões, ele está reprovando a cidade de Jerusalém por ter abraçado o sistema helenista de vida e por ter aceitado a influência da cultura grega. Então, basicamente é isso que esse comentário está dizendo. E é uma prova do nível de helenização da cidade, que contava com inúmeros templos pagãos, inclusive esse altar a Asclépio, que foi construído no século II a.C. e que foi transformado num templo depois, no século II depois de Cristo. Agora sim eu posso continuar a leitura do texto. Então, continuando a leitura de João capítulo 5, nós temos aquela parte que diz que havia um homem que estava ali há 38 anos, padecendo de uma doença. Jesus o viu deitado e, sabendo que estava ali há muito tempo, disse para ele: você quer ficar saudável? Você quer ficar curado? E o doente lhe respondeu: Senhor, não há um homem aqui que, quando a água é agitado, me jogue na piscina. Quando eu estou vindo, outro desce antes de mim. É basicamente isso que ele está dizendo ali. Quando eu estou indo, outro desce antes de mim. Então, a importância de chegar ali. Mas não é por causa de um anjo. A gente tem que agora tentar entender esse outro contexto que eu estou tentando expor para vocês ali. O que causava de fato a agitação das águas é que ali, naquela parte onde havia o santuário de Esculápio e onde havia também um tanque, uma pequena piscina ali dentro, o sacerdote abria a tubulação que conectava a parte alta do tanque com a parte baixa, e isso fazia com que a água agitasse. E na crença pagã dos gregos, era esse o momento em que Asclépio realizava a cura. E isso agora nos coloca num contexto muito mais amplo do que nós já tínhamos imaginado até aqui, porque isso nos faz ver que Jesus agora, ele vai se manifestar num evento em que existe uma disputa cultural. É o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, que vai se manifestar agora em detrimento do Deus grego da cura, que era a principal divindade a quem os gregos recorriam no momento de necessidade. Então, Jesus lhe diz: levanta, toma o teu leito e anda. E logo se fez saudável o homem, e tomou o leito, a sua maca, e andou. Notem que há uma diferença bem nítida, um contraste bem acentuado entre o que aconteceu, por exemplo, no texto do milagre que ocorreu lá no tanque de Siloé. No tanque de Siloé, Jesus mandou a pessoa que foi curada ir e se lavar no tanque. Mas agora, no tanque de Betesda, essa mesma ordem não é dada, porque Jesus não podia demonstrar indulgência para aquela crença pagã de que Esculápio estivesse de fato ali realizando algum tipo de milagre. Então, depois dessas coisas, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: vê, tu te tornaste saudável, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então Jesus agora dá uma ordem para ele: não peques.
E essa ordem é tradicionalmente interpretada como sendo uma referência àquela ideia de que os judeus consideravam que tudo aquilo que Deus permitia era mandado por Deus. Então, se o homem tinha ficado doente, é porque Deus havia permitido isso. E o judeu considerava então que Deus havia enviado a doença como uma forma, quem sabe, de punir ou retribuir uma maldade que ele ou um de seus familiares havia cometido. Mas a figura muda totalmente a situação quando nós imaginamos que aqui o que nós temos é um homem desesperado e supersticioso, um homem hebraico, um homem judeu, que buscar a ajuda de um Deus pagão. Então, isso é diferente do pecado que leva à enfermidade. Mas ele cometeu o pecado de ir em busca de um socorro que lhe era proibido. Seria a mesma coisa de um adventista desenganado pelo médico, desesperado diante da iminência da morte, decidir que deve ir a um centro espírita e realizar ali uma sessão de macumba para que seja curado da sua enfermidade e viva mais tempo. Ou seja, em sã consciência, fiel membro da igreja adventista jamais se sujeitaria a uma situação semelhante a esta. Mas no momento de desespero, é possível que alguém o faça. E a minha sugestão é que isso tinha de fato acontecido com aquele homem que estava ali há 38 anos em busca de uma cura. Desenganado, sem nenhuma esperança, ele se volta então para a possibilidade de recorrer a uma divindade pagã em busca da sua cura. E a mesma polêmica então envolvida na cura de Naamã, em 2 Reis capítulo 5, versículo 12, quando é dito: puxa vida, na minha terra não tinha um rio melhor? Por que eu vim aqui para ser curado? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a minha terra, porque os meus deuses são mais fortes. Só que não. E ele fica ali e ele recebe a bênção dessa cura. E agora nós temos a mesma polêmica, mas com um desfecho diferente. O desfecho na nossa história, por causa da presença de Jesus, é justamente que a cura se realiza também, mas não pela divindade que estava sendo originalmente buscada pelo enfermo, mas pela mesma divindade que havia se manifestado na cura, na situação lá de Naamã, naquela situação lá de 2 Reis. Eu já estou prestes a concluir e vocês devem estar me perguntando: puxa vida, pastor, que boa notícia. A escavação do tanque de Betesda então prova a existência de Jesus, né? Porque tudo deu direitinho. Eu falei: não prova. Assim, falando agora como arqueólogo e sendo bastante honesto na minha resposta, não prova. Seria a mesma coisa de dizer que a escavação do Muro de Berlim prova a existência de James Bond, porque o autor do 007, em algumas situações, já colocou o 007, o James Bond, lá no Muro de Berlim, tá certo? E já o colocou também no Cristo Redentor, já o colocou por várias partes do mundo. Então, de fato, se nós escavássemos lá no Muro de Berlim e descobríssemos o Muro de Berlim, isso não significa que Ian Fleming conhecia, não significa que James Bond existiu. Isso provaria que Ian Fleming, o autor de James Bond, conhecia detalhes geográficos da Guerra Fria. Mas o que a gente pode dizer então em relação à Bíblia, um aspecto positivo? E aqui eu tenho esse livro aqui, Great Excavations, escrito por um arqueólogo bem popular nos Estados Unidos. Ele tem um programa de televisão, e é um programa de televisão com alguma audiência. Não é adventista, mas ele é bastante popular, uma pessoa bem conhecida. E eu pessoalmente gosto de ler algumas coisas que ele escreve. E eu devo reconhecer que muitas dessas observações que eu estou apresentando para vocês, eu colhi ali no texto desse arqueólogo, e também nos relatórios de escavação da Igreja de Santana e em mais outros lugares. Mas o texto do livro Great Excavations que eu tenho em casa foi decisivo para eu escolher falar a respeito desse tema. Mas o que ele declara é o seguinte: o que as escavações em Santana mostraram, o que as escavações em Santana mostraram é a extraordinária precisão das descrições do Novo Testamento sobre a Palestina de Jesus. Quem escreveu os evangelhos tinha conhecimento minucioso da terra em que Jesus viveu. Mas mais importante do que
provar a existência de Jesus num encontro de criacionistas, provar a existência de Jesus num encontro de geociências promovido e patrocinado pelo NASP, pela Igreja Adventista, porque isso seria chover no molhado. Provar que a gente molha quando chove, isso é totalmente desnecessário aqui para o nosso auditório. Mas mais então do que esse elemento de comprovação, esse elemento de afirmação da nossa fé, a razão por que eu escolhi esse episódio é porque ele mostra de que forma admirável a arqueologia pode contribuir quando uma pesquisa criteriosa é realizada e quando ela lida com um problema real, em busca de uma solução real, e isso dentro de parâmetros estabelecidos pela própria Bíblia. Então notem como foi importante a gente, para a arqueologia, entender essa história do anjo descer e movimentar. A gente já sabia, mesmo antes das escavações no tanque de Betesda, a gente já sabia que essa perícope, esse pedacinho da perícope, esses versos que falam que o anjo descia e movimentava a água, a gente sabe que isso não fazia parte do texto bíblico, que tinha sido um acréscimo por um descuido de um copista, talvez um copista escrupuloso, mas que não tinha muito conhecimento da situação do tanque de Betesda. Mas a arqueologia entra e ela nos dá essa demonstração extraordinária de que o autor do Novo Testamento sabia exatamente o que estava acontecendo, e nos dá um exemplo em que Jesus entra num conflito cultural sem desmerecer o seu oponente, sem agredi-lo, sem falar mal dele. Ele entra naquele ambiente, e algumas pessoas têm muita relutância em imaginar que Jesus tivesse a audácia de entrar num ambiente em que havia uma forte presença de uma divindade pagã, um culto dedicado a uma divindade pagã. Mas Jesus foi àquele ambiente, porque quando a gente está tentando salvar alguém, quando alguém procura resgatar, quando nós procuramos resgatar uma pessoa, a gente não pode medir esforços para isso. Eu já tive a oportunidade no Ceará de dar estudos bíblicos dentro de um centro espírita. Eles me abriram a porta e eu fui lá e dei uma série completa de estudos bíblicos dentro de um centro espírita, porque a gente não pode ter medo. Onde a pessoa precisa ser salva, a gente deve ir lá para salvar. Quando Jesus veio a esta terra, segundo a parábola da ovelha perdida, ele veio para salvar a desgarrada, e onde ela estiver, ele vai buscá-la. E Jesus foi até um antro de perdição, Jesus foi até um templo que era dedicado a uma divindade pagã, ele foi a um lugar que Justino Mártir diz que era o lugar onde o próprio Satanás realizava essas curas. Ele entrou lá e ele realizou salvação naquele homem que estava sofrendo há 38 anos. Eu não sei quantos anos você está sofrendo, eu não sei onde é que você está se metendo. O que eu sei é que o meu Jesus, ele não vai deixá-lo lá, porque quando ele sai atrás da desgarrada, ele vai até essa pessoa, não importa onde ela esteja. A arqueologia não me mostrou isso, a fé me mostra isso. Mas é importante saber que a arqueologia tem também o seu papel a desempenhar. Meu desejo a vocês é que vocês tenham uma noite abençoada e que possam ter essa experiência com esse Jesus que entra num antro de perdição, num templo de uma divindade pagã, para salvar uma pessoa que estava perdida e em sofrimento. Deus os abençoe.